Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. A nossa mensagem é para você que tem a sua fé no Deus único e verdadeiro. O Deus que age no momento certo e no modo dele em favor dos seus filhos e das suas filhas. Eu digo que você não desanime, reforce mais e mais a sua confiança em Deus, porque isso trará resultados positivos, benéficos para você e os seus. Aquilo que nós encontramos na palavra do nosso Deus são promessas fiéis e verdadeiras que se cumprirão de acordo com a agenda do nosso Deus na vida de cada um de nós. Quando nós acreditamos na palavra do Senhor, os céus se movem a fim de que a fidelidade de Deus seja posta em ação e nos proporcione os benefícios que nós buscamos da parte do nosso Deus. A Bíblia diz para nós, porque nela está escrito: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Essa bondade infinita do nosso Deus se traduz por inúmeros benefícios que nós recebemos da parte do Senhor todos os dias, todo momento da nossa trajetória, de forma que só precisamos confiar e esperar inteiramente na promessa do nosso Deus. Deixa Deus resolver, deixa Deus agir da maneira dele, e você vai ter mais uma prova evidente, prática, no seu dia a dia, na sua história, de que Deus não decepciona-nos, de que Deus não permite que sejam envergonhados aqueles que recorrem a Ele. Essa palavra tem que se cumprir na nossa vida. Bem-aventurado o homem ou a mulher que nele confia. O trabalhar de Deus, o agir de Deus, a ação de Deus, a interferência de Deus vai nesta direção em seu favor. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele ou aquela, o homem ou a mulher que nele confia. Fica firme, inabalável. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Fica tranquilo, receba paz na sua alma. Tudo vai ser
resolvido da melhor maneira possível. Aguarde a surpresa da parte do teu Deus. Quero mais uma vez trazer o nosso comentário do Novo Testamento. Quem conhece o nosso trabalho sabe que nós estamos escrevendo comentário expositivo do Novo Testamento. Já temos pronto, de Atos dos Apóstolos até o livro do Apocalipse. Já estamos escrevendo o Evangelho de João também, e vamos ter todo o Novo Testamento escrito, explicando versículo por versículo, frase por frase, palavra por palavra. É um trabalho em detalhes para que possamos compreender o Evangelho de Cristo. Além disso, nós temos produzido aqui no nosso canal do YouTube esse comentário também em vídeos, porque tem muitas pessoas que têm pouca leitura, outros não têm tempo de ler, e a nossa intenção é produzir também em vídeos para que as pessoas possam ouvir e assistir o mesmo trabalho que está sendo produzido em livros, que no tempo certo, se assim for a vontade de Deus, vamos publicar. Tito capítulo 2, versículo 12. Mas nós vamos ler o versículo 11 também, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. A palavra do nosso Deus, nesta passagem bíblica, expressa a vontade do Criador sobre a nossa vida. O que Deus Ele quer para nós. No versículo 11, fala sobre a salvação disponível a todos os seres humanos, porque esta salvação que foi manifesta no tempo apropriado de Deus, ela é extensiva a todas as nações do mundo. No princípio, o próprio Senhor Jesus cumpriu sua missão em Israel, determinou que os seus representantes pregassem o Evangelho a toda criatura. Além do mais, antes de subir para se assentar à destra da majestade celestial, nós encontramos em Atos capítulo 1, versículo 8, em que Cristo ele diz que a vinda ou derramamento, a plenitude do Espírito Santo na vida dos seus seguidores ia gerar um impulso missionário em que os seus embaixadores pregariam como suas testemunhas o Evangelho por todos os lugares. A abrangência deste Evangelho para todas as nações, e hoje nós temos uma ferramenta poderosíssima para a transmissão do Evangelho, que é através da internet, das mídias sociais,
enfim, tem proporcionado essa possibilidade de salvação para toda a criatura. O homem tem essa chance de receber o Evangelho das Boas Novas e ser transformado em uma nova criatura para fazer parte do reino de Deus. De forma que, quando o apóstolo dos gentios fala que a manifestação desta salvação está disponível para todos os homens, nos resta a responsabilidade de efetivamente transmitirmos o Evangelho. Por quê? Porque é através do Evangelho que nasce a fé. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, o Evangelho. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos ativando este sentimento espiritual na alma das pessoas. Por isso que está escrito que o justo viverá da fé, de fé em fé. Eu tenho a minha fé em Cristo, de acordo com o Evangelho das Boas Novas, e eu repasso essa minha confiança para o meu semelhante a partir do momento que eu dou o meu testemunho como embaixador do reino de Deus, como evangelista, aquele que prega o evangelho da libertação. E o versículo de número 12 mostra que aquele que é alcançado por esta salvação mediante a graça de Deus tem um testemunho a ser dado, que pode ou não ser duplicado na vida das pessoas. Qual é o nosso papel como representantes do reino de Deus? Mostrar que quem serve a Deus, quem ama a Deus em primeiro lugar, quem vive para Deus e com Cristo Jesus é diferente. Quando o verdadeiro evangelho, porque Paulo fala em Gálatas capítulo 1, ali a partir do versículo 7, que existe um outro evangelho. Mas quando o verdadeiro evangelho, ele alcança a vida de uma pessoa, a partir de então, o testemunho, a vida, as ações, as atitudes desta pessoa tem que ser diferente. Assim sendo, se cumpre aquela palavra que diz, Cristo quem falou, que nós somos luz do mundo e sal da terra. E como tal, é que nós precisamos irradiar essa luz maior, que é Cristo, que é a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. E ele, o escritor, começa dizendo, renunciando-nos ou ensinando-nos que, renunciando à impiedade, ensinando-nos. Qual é o modelo que nós temos a ser seguido? São os ensinamentos do Evangelho que nós encontramos
na palavra de Deus, é o padrão. Tudo existe regras. As pessoas já nos seus primeiros anos de vida entram na escola, no jardim, e passam anos nas escolas aprendendo como ser um cidadão. Não é diferente na vida cristã. A partir do momento que alguém recebe, pela graça de Deus, esta salvação, passa a ser uma nova criatura. Por quê? Porque nasceu de novo, conforme o Evangelho. Recebe a regeneração espiritual implantada pelo Espírito Santo de Deus. Então, simplesmente alguém dizer que é um cristão, isso não prova que é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Como é que alguém prova que é um discípulo do Senhor Jesus? Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Então, ensinando-nos que, renunciando, o cristão verdadeiro e não o religioso, porque o que mais tem nesses últimos dias, principalmente em nosso país, que é um país hoje de uma proporção cristã muito grande, são pessoas religiosas e não verdadeiros discípulos, porque, repito, o discípulo segue o ensino do seu mestre. E qual é o ensino do nosso mestre? De Cristo Jesus. É aquilo que nós encontramos como recomendação, disciplina, ensinamento para uma vida cristã autêntica, com compromisso. Não é de qualquer maneira que alguém pode dizer que é um discípulo de Cristo, simplesmente porque faz parte de uma religião, de uma denominação, frequenta uma comunidade cristã. O padrão está aqui, ensinando-nos a renunciar à impiedade. Tudo aquilo que os incrédulos, os ímpios, os ateus praticam, um verdadeiro servo de Cristo, discípulo do Senhor Jesus, não pode viver na prática, no dia a dia, com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações. Tem que ser diferente. Eis a razão porque nós falamos muitas vezes nos nossos comentários que o Evangelho precisa também ser pregado para aquelas pessoas que são religiosas, estão dentro das igrejas. Porque quando nós tomamos conhecimento dos muitos escândalos que há dentro das comunidades cristãs, se vê também a necessidade de transformação dessas vidas. E não se está falando da falha natural do ser humano, mas são escândalos que têm repercussão na sociedade, têm repercussão no meio da comunidade cristã. Tem acontecido muita coisa que são reprovadas pelo Evangelho, porque estão profanando as coisas de Deus. Mas o conselho é renunciar à impiedade. Uma coisa que deixa o incrédulo horrorizado é quando ele toma conhecimento de que um religioso
um crente, um evangélico, praticou uma coisa absurda, que toda a sociedade tem conhecimento. Essa pessoa não nasceu de novo. Por quê? Porque quem é nascido do Espírito não faz mais a sua própria vontade. Está escrito que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não leva um verdadeiro cristão à promoção de escândalos diante da sociedade, renunciando à impiedade, coisas que o ímpio pratica. Não cabe-nos imitar as coisas do mundo. Tem que haver uma diferença. Está escrito que há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, renunciando à impiedade, à maldade. Não se pode admitir na vida de um verdadeiro cristão a prática da maldade contra o seu semelhante, fazer o mal ao seu semelhante, prejudicar ao seu semelhante. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. O cristão verdadeiro, ele vive pela palavra, pelo evangelho, e o evangelho aconselha é fazer o bem, é fazer a coisa certa, é fazer a coisa correta e não a coisa errada. Quando você vê alguém dizer que é um cristão, um seguidor do evangelho, faz parte de uma igreja, de uma denominação, e está na vida errada, aquela pessoa não é um verdadeiro representante do reino de Deus. Porque o conselho e a palavra é renunciar à impiedade. Não pode viver roubando, não pode viver adulterando, não pode viver praticando furtos, não pode viver mentindo, enganando o seu semelhante, não pode. O evangelho é transformação de vida, é uma nova experiência de vida, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, renunciando à impiedade e às concupiscências do mundo. O padrão de vida de um cristão verdadeiro não é o mundo. Não são as coisas que o mundo oferece. A sociedade está embriagada, sem saber o que é certo, o que é errado, relativizaram tudo. Não, isso é normal. Normal nada. Normal para o mundo, mas para aqueles que estão na presença de Cristo não pode ser normal. Viver nas concupiscências mundanas, na prática da carnalidade, nas concupiscências carnais. Quem vive pelo Espírito é guiado pelo Espírito. Quem é carnal não nasceu de novo, não foi transformado, não foi regenerado, então vive pelos prazeres dessa vida, fazendo coisas erradas que são reprovadas pela palavra de Deus. Hoje uma coisa que você percebe de maneira muito pragmática, até nas instituições de ensino, é a banalização da juventude. Crianças, jovens e adolescentes levados ao desprezo, por exemplo, das boas tradições familiares, em que os pais deixam de ter o seu devido valor para a juventude e o que prevalece é a banalização da sexualidade dos jovens, crianças, adolescentes. Leis que são criadas em nosso país, por exemplo, para a destruição da família, para a destruição dos jovens, crianças, adolescentes. E o que é isso? São as concupiscências do mundo prevalecendo. Mas isso é para o mundo e não para a comunidade cristã. Tem que haver uma diferença.
a banalização da vida cristã, ou a profanação das coisas de Deus, é que não vai se perceber que há diferenças. Há sim. Eu tenho mais de 30 anos no caminho do Evangelho, e quando você encontrava um cristão verdadeiro na rua, eu morando na capital do estado da Paraíba, mas mesmo sem conhecer, mas quando você via uma irmã, um irmão, você percebia pelo modo de andar, de proceder, de falar, que aquele ou aquela era um servo de Deus, uma serva de Deus. Hoje está difícil. E quando você vive em uma cidade pequena, então tudo o que acontece, isso estoura na sociedade, as pessoas ficam falando mal, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências do mundo, vivamos neste presente século. 3 colocações importantes: sóbria e justa e piamente. A vida sóbria, não é difícil de entender isso. É uma vida consciente dos nossos deveres para conosco mesmo, fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque aquilo que nós plantamos é o que nós iremos colher mais cedo ou mais tarde. Essa vida sóbria para comigo mesmo me dá a consciência de que eu tenho responsabilidade diante do meu Deus. Essa vida sóbria é eu ter a consciência de que um dia eu vou comparecer perante o meu Deus para prestar conta dos meus atos. Essa vida sóbria é o meu comportamento para com o meu semelhante. Não permitindo, a vida sóbria, inteligente, é não permitindo que nem mesmo pensamentos maus prevaleçam sobre a minha mente, o meu pensamento contra o meu semelhante. O que foi que Cristo ensinou? Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então não vou tomar uma atitude que prejudica o meu semelhante, ao meu próximo. Isso é você viver consciente de maneira sóbria da sua responsabilidade que você tem. E justa. Uma vida em que os outros possam olhar para nós e perceber que Cristo está sobre a nossa vida. Porque muitas vezes existe dificuldade para você pregar o Evangelho para o seu semelhante. Porque as pessoas, muitas vezes, quando nós tocamos no assunto do Evangelho, já se levanta. Mas quando as pessoas percebem, vê no nosso testemunho, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos, colegas de trabalho, colegas da escola, vê o nosso testemunho de uma vida correta, de uma vida justificada por Cristo. Então as pessoas vão serem influenciadas a também viverem uma vida correta. E finalmente, piamente, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Sim ou não? Na vida cristã não existe essa de ficar em cima do muro. Não. Ou você é um verdadeiro servo de Cristo, ou tem negado a sua fé e as pessoas percebem isso. E principalmente Deus, que é onisciente, onipresente, Ele sabe se nós somos ou não. E Deus quer que nós venhamos a ser fiel totalmente a Ele. Por isso que Cristo diz
que o nosso grande e primeiro amor tem que estar em Deus, amando a Deus acima de qualquer coisa, com todo o nosso entendimento, com a nossa alma, com a nossa vontade, com as nossas ações, na nossa maneira de ser e de agir. Esse piamente é uma diretriz em que nós optamos por viver inteiramente a serviço de Deus, amando em primeiro lugar o nosso Criador. Essa é a vida que Deus quer que o Espírito Santo de Deus nos dirija a ser, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você que passa aqui no nosso canal, está assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Agradecer a você que já é inscrito e pedir que você ative o sininho para receber novas notificações quando publicarmos aqui um comentário ou uma pregação da palavra de Deus, o ensinamento da palavra do Senhor, tá certo? E compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais. Vamos juntos semear o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. Agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.